Bom dia, amigos. Cumprindo meu dever de cidadão, eu vim conversar com vocês hoje sobre o problema do aterro sanitário. Nós temos algumas pessoas nessa cidade empenhadas em impedir que esse aterro sanitário seja instalado no nosso município. E por razões técnicas, não são porque tem algum outro interesse. Eles estão defendendo os interesses dessa cidade. São pessoas descompromissadas, a maioria delas não tem qualquer envolvimento com política, eles simplesmente sabem dos problemas que o aterro sanitário pode trazer para nós e estão empenhados nessa luta. Então, nós sabemos que tem um processo correndo no INEA, e infelizmente a tendência dele é de aprovação, mas porque há informações erradas nesse relatório do INEA, isso já foi observado, e nós temos alguns técnicos, especialistas no assunto, trabalhando no outro relatório para se contrapor essa tendência de aprovação no INEA. Uma dessas pessoas é o Mário Scott, que ele já preparou um relatório mostrando todos os erros que estão no relatório do INEA e todos os problemas que esse aterro poderia causar no nosso município. Pois bem, eu participei de uma reunião ontem e de algumas coisas que eu já sabia, ontem eu fiquei sabendo de mais algumas nesta reunião. Inclusive que não só há muitos interesses particulares envolvidos nessa questão do aterro, como há pessoas que estão defendendo esses interesses particulares. Por exemplo, o Mário solicitou uma reunião com os presidentes de bairros para expor o relatório dele, o levantamento que foi feito, cientificamente feito, para mostrar os problemas do aterro. E o doutor Henri, que é o presidente da OAB de Miracema, conseguiu que a OAB aprovasse que esta reunião fosse feita lá no auditório da OAB, um lugar espaçoso, com cadeiras bem distanciadas uma das outras e tal. Para que essas pessoas que não têm nenhum interesse particular a não ser defender o município, pudessem transmitir para os presidentes das associações de bairro os problemas do aterro e, desta forma, que esse presidente de bairro ajudasse a população a se mobilizar contra o aterro. E o que aconteceu? O presidente da família, seu Arley de Oliveira, que foi uma das pessoas convidadas, simplesmente deixou tudo combinado para essa reunião ontem, mas passou um áudio para os presidentes das associações de bairros, cancelando a reunião, que não foi ele que teve a ideia de reunião, não foi ele que teve a iniciativa de promover esse movimento, e passou esse áudio convidando os outros presidentes de associações a fazer uma outra reunião num sítio, não mencionou qual, convidando para o coffee break, para reunir os amigos, para colocar o papo em dia e falar de diversas coisas sobre PSF, inclusive sobre o aterro. Ou seja, sem avisar ao Marte e as pessoas que estavam organizando essa reunião para orientar a população sobre os problemas do aterro, ele simplesmente esvaziou a reunião e informou que haveria uma outra reunião no próximo sábado no sítio, seria providenciada uma van para levar essas pessoas, haveria um coffee break, para não dizer que era um churrasco, com a presença de autoridades. Eu gostaria que o senhor Arley de Oliveira informasse respeitosamente as pessoas que convocaram os presidentes de bairro para essa reunião do porquê uma reunião que não era de iniciativa dele, ele simplesmente cancelou sem prévio aviso às pessoas que promoveram a reunião. E que autoridade é essa que estaria reunida nesse coffee break, como ele disse, num sítio? E qual sítio? Se a intenção não era ter autoridade nenhuma, era mostrar para a população os riscos do aterro para que a população entendesse e se mobilizasse. Ou seja, pessoas ligadas à prefeitura atrapalhando um consenso público, uma reunião de pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de benefício em fazer esse trabalho em prol do município. E por que ele fez?
cancelou essa reunião? Eu gostaria que o senhor Arley de Oliveira explicasse. E nessa reunião nós tivemos a presença de 2 vereadores, o Aimoré e o Josimar, que junto com o Caio Rocha são os 3 únicos vereadores que estão do lado da população e contra o aterro. Que fique bem claro que o aterro não é ilegal, não depende da Câmara de Vereadores, não deveria depender da Prefeitura. É uma iniciativa privada que, se forem cumpridos todos os requisitos, ele pode ser instalado. Mas alguns fatos complicam esse entendimento de que nós podemos permitir o aterro sanitário em Miracema porque ele seria absolutamente legal. Ora, nós temos uma Câmara com 11 vereadores e foi solicitado à Câmara de Vereadores que um técnico fosse à tribuna explicar, demonstrar pelos relatórios técnicos e científicos os problemas que o aterro poderiam trazer. 8 vereadores foram contra a presença do técnico. Aimoré, Josimar e Caio Rocha eram a favor da presença do técnico para mostrar para os vereadores. Não que os vereadores pudessem, legalmente, através do legislativo, promover o cancelamento ou a paralisação do aterro, mas que os vereadores pudessem fiscalizar, intervir e também ajudar a população a se mobilizar contra o aterro. Eles simplesmente, esses 8 vereadores, rejeitaram a presença do técnico e convidaram uma pessoa da prefeitura. Bom, tecnicamente, essa pessoa da prefeitura não deveria ter o conhecimento. E a intenção desta reunião na Câmara de Vereadores era apresentar um relatório técnico que comprovasse os problemas do aterro. O pessoal da prefeitura não tinha a mesma condição, nem tinha posse desse relatório. Mas isso nos traz uma situação recente relativa à questão do aterro. Nós tivemos um vídeo do Fala Prefeito em que o nosso prefeito admite que o terreno do aterro foi vendido por ele, pessoa física. E desde o início desse projeto do aterro, nós já estamos convencidos que as coisas não correram como deveriam correr. Houve uma mistura entre o público e o privado. Na minha opinião, por uma questão moral, embora não seja ilegal, o prefeito não poderia ter vendido um terreno seu para o aterro, por vários motivos. Um, pela questão moral. O segundo, porque como prefeito ele tem informações privilegiadas, ou seja, qualquer projeto que venha para Miracema ou que haja interesse em ser montado em Miracema, passa pela prefeitura. Então o prefeito tem informações privilegiadas. Ele fica sabendo antes de todo mundo. Mas o terceiro e mais importante item dessa questão do público com o privado é que, numa situação normal, o empresário que quisesse montar um aterro em qualquer município, ele deveria promover um estudo em todo o município, como deveria ter sido em Miracema, para que esse estudo determinasse onde tecnicamente seria viável a construção de um aterro na região do município que não trouxesse prejuízo para a comunidade, para a população, para o meio ambiente. Esse é o caminho certo. Se alguém quer montar um aterro sanitário em qualquer lugar, ele chega no município de Miracema, por exemplo, ele manda fazer um levantamento de qual área seria mais adequada para esse aterro. E não simplesmente chegar para o prefeito, dizer desta intenção, e o prefeito, olha, eu tenho um terreno que eu posso vender para vocês. Sem base nenhuma, sem nenhuma base científica, sem nenhum dado técnico, sem nenhuma avaliação prévia. Alguém vai dizer, mas poxa, o INEA está avaliando a implantação do aterro e o processo está correndo direitinho, já tem até o IMA, já tem certificado não sei de quem, mais daquilo outro, e está sendo aprovado. Ora, nós estamos num estado famoso, infelizmente, pelo alto grau de corrupção, de anos. Temos um ex-governador recentemente cassado das suas funções, porque mal chegou e já foi alvo de uma série de denúncias. Então,
Infelizmente, eu peço desculpas a muitos servidores públicos que são sérios, a grande maioria, mas eu desconfio de quando um relatório apresentado pelo INEA, aprovando esse empreendimento, ele simplesmente diz que, por exemplo, o rio que passa no meio do que seria o aterro é um rio intermitente, ou seja, ele não flui o ano inteiro, ele seca um determinado período, quando na realidade nós conhecemos o nosso Ribeirão e sabemos que não é assim. E neste relatório, segundo eu tomei conhecimento, o avaliador lá do INEA que fez o relatório, ele diz que o proprietário informou que o rio era intermitente. Isso é apenas um detalhe, tá? São vários detalhes contraditórios. Então nós temos uma desconfiança com relação a esse aterro. E aí, quando algumas pessoas que não têm interesses particulares, que sequer são políticos, se envolvem nessa questão para trabalhar contra este empreendimento, que de todas as formas já começou errado desde o início, inclusive com essa imoral ligação do prefeito na venda do imóvel, nós encontramos outras pessoas ligadas à prefeitura que querem interferir no processo, como essa reunião de ontem, que foi marcada, foi solicitada por essas pessoas, por esses técnicos, por pessoas que estão envolvidas no trabalho contra o aterro, enquanto o senhor Arley, convocado, e a quem for solicitado que convidasse os outros presidentes de bairros, ele simplesmente ignora essas pessoas que solicitaram isso. A reunião aconteceu, mas foi esvaziada porque o senhor Arley mandou um áudio para os presidentes da associação, convidando para um churrasco num sítio, para tratar do assunto, que a reunião foi cancelada. Ele diz claramente no vídeo, no áudio, que a reunião foi cancelada, e não foi. Então, nós temos um processo para o qual eu alerto há muito tempo. Nos últimos governos, nós temos um grupo de vereadores que estão sendo eleitos e reeleitos, e continuam contribuindo contra os interesses da cidade. Por que não aceitaram a reunião? Por que não do técnico lá no plenário da Câmara? Por que eles não participaram dos primeiros momentos em que começou-se a recusar a entrada do aterro sanitário em Miracema? E, pelo contrário, não tem interesse nenhum em discutir o assunto, em estudar o assunto e avaliar o assunto. Só depois que o vereador Caio Rocha entrou com uma ação que alguns vereadores começaram a se manifestar, mas continuam sem lutar pelo interesse da população. Alguém pode dizer, poxa, você sempre fala desses vereadores. Sim, gente, eu falo, porque aconteceu o problema há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 8 anos atrás, há 4 anos atrás, e continua acontecendo. Falta de envolvimento da população, falta de envolvimento da sociedade. Nós temos que continuar lutando para que essas coisas não aconteçam. É muito grave quando um prefeito assume determinadas posições privadas e particulares enquanto está no cargo de prefeito e ninguém diz nada. Você não tem um vereador que venha para a rua se manifestar contra isso. E são reeleitos. Nós sabemos como são reeleitos. Então nós temos que começar a pensar nesses assuntos e começar a nos unir, porque tem gente, não é o Orlando Siqueira que está falando, não. Não foi iniciativa minha, não. Eu só estou querendo ajudar. Tem pessoas sérias nessa cidade que estão querendo se movimentar, não só contra o aterro, mas para mudar essa política que nós temos, e nós precisamos que a população se motive e participe dessas campanhas contra o aterro e contra a má política que nós temos no nosso município. Isso é urgente. As coisas são graves. No caso do aterro, está sendo aprovado. O processo está correndo, já existe certificado emitido, e em breve nós vamos ter esse problema implantado no município. Se nós não nos mexermos, não nos organizarmos, não apoiarmos essas pessoas que estão lutando sozinhas, nós vamos continuar tendo essas intervenções aí que o senhor Arley promoveu. E eu espero que o senhor Arley, da mesma forma que eu estou aqui mencionando o nome dele, venha para a internet, para as redes sociais e diga por que ele tomou essa decisão, por uma situação que não foi iniciativa dele, que era um projeto de interesse do município, e quem foi que sugeriu a ele que fizesse essa reunião
particular, sem os técnicos, sem as pessoas que estão lutando, só para os presidentes de moradores, num sítio que eu não sei qual é, para participar de um coffee break, para não dizer que era um churrasco, ele mesmo fala no áudio. Vamos pensar nisso, minha gente. Tem gente séria se movimentando na cidade para trabalhar por nós, sem nenhum privilégio, sem nenhum benefício, estão fazendo isso porque gostam daqui. E nós precisamos apoiá-los. Nós vamos lançar um movimento com eles, em breve, contra esse aterro. Nós contamos com vocês.